Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Olha para mim. O que foi que Jesus ele tinha dito ao povo de tão importante, que após ele falar as palavras que ele tinha falado, ele foi direto para Cafarnaum? Havia um propósito. Jesus queria ensinar naquele dia ao povo a virtude de um vencedor ou de uma vencedora. As palavras que Jesus tinha falado foi sobre as árvores que dão frutos e as árvores que não dão frutos, as árvores boas e as árvores más. Essas palavras ele tinha dado ao povo, porque Jesus queria preparar o povo diferente aqui nessa terra. E pode analisar, o povo de Deus é um povo diferente. É um povo que confia no sobrenatural. Só por aí já mostra uma grande diferença. O povo de Deus é um povo que confia na providência de Deus. O povo de Deus é um povo que sabe que se alguém julgar, essa pessoa será o quê? Julgada. O povo de Deus é um povo que sabe separar o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O povo de Deus sabe discernir quando é Deus falando e quando é a carne ou é o homem a falar. Olha as virtudes que Jesus estava dando naquele dia para o povo. Então Jesus, após pregar isso, ele foi para Cafarnaum, porque ele queria mostrar na prática o que é ter a virtude. E essa virtude que eu me refiro, ela tem um nome, chama-se lealdade. Repita comigo, lealdade. Igreja, lealdade é o ápice, é o nível máximo que a pessoa possui diante de Deus. Deus, quando escolhe alguém, primeira coisa que ele olha na pessoa não é o seu estereótipo, não é a parte de fora, mas é logo o coração. É tipo um raio-x. O raio-x, ele mostra o que os nossos olhos não conseguem ver. E Deus é igual, ele usa os olhos dele de raio-x para detectar o coração que seja bom. Então o seu coração foi detectado, não pelas pessoas, porque as pessoas olham para ti e elas só veem a aparência, o lado de fora. Elas não têm o poder de ver o que está dentro de ti, mas Jesus ele tem. Jesus quer ver a lealdade dentro de nós. Repita comigo, Jesus quer lealdade dentro de mim. E essa lealdade, ela é um perigo para o mal, porque o mal, ele não consegue entrar em um coração que seja leal a Deus. Olha a importância da lealdade. Daí o motivo de você ter perseguições, daí o motivo de você passar afrontas, daí o motivo de você não ser entendido ou entendida, daí o motivo de às vezes pessoas te desprezarem. Você é leal, e os leais passam por situações difíceis. Não existe uma pessoa que seja leal que não passe lutas. Todas passam. Davi passou, Moisés passou, Josué passou. Uma vez Josué reuniu o povo e os soldados e falou assim: olha, vocês têm que escolher se querem Deus ou os deuses, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então ele era leal a Deus, porque ele aprendeu com um homem que foi leal, Moisés. Então ande com os leais. Se você andar com gente leal, você não terá dor de cabeça. Por que
você tem as dores de cabeça, os problemas que surgem? Porque às vezes quem anda ao teu lado não é leal como tu, é pessoa desleal. Assim como o óleo não mistura com a água, o leal não mistura com o desleal. Não adianta, não vai adiantar. Uma hora ou outra vai ter uma fusão, vai ter uma divisão, porque vai chegar uma hora que o teu espírito, que é o Espírito Santo, vai combater com o espírito mal que está do outro lado. Não há aliança entre luz e trevas. Continue com o coração leal. O coração leal, igreja, tem poder de Deus envolvido. Um coração leal faz as portas se abrirem. Diga glória a Deus. Um coração leal traz o céu para perto da gente. Um coração leal recebe o carimbo da palavra de Deus no coração. Um coração leal marca a diferença. Pessoas leais, elas também choram, porque elas têm sentimentos, elas são sensíveis. Pessoas leais também sentem às vezes angústia. Por isso Davi falou: na minha angústia invoquei ao Senhor e Ele me ouviu. Então o leal vai sempre passar por injustiça, perseguição, humilhação, ingratidão, sofrimento, barreiras, dificuldade, lutas. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: você vai ter sempre Deus dentro de você, porque você é leal. Agora você entende o porquê de tantas batalhas que você passa. Agora você entende por que você se pergunta: por que eu passo tanta luta? Se eu não faço mal a ninguém, tu não faz mal a ninguém, mas tu é leal. Por ser leal, a luta vem. Quer que a luta pare? Comece a não ser leal, você vê o que acontece. A luta vai parar, mas vão vir lutas piores para te destruir. São as lutas que o mal vai trazer. Existem lutas que é a permissão do Senhor para a gente crescer, porque a gente é leal. Mas se a pessoa não for leal, ela também vai ter luta trazida pelo mal para derrubar ela. Olha aí, tanto Deus como o mal, a gente vai passar por lutas. Mas a diferença é que as lutas com Deus é experiência para a gente crescer, e as lutas com o mal é experiência para a pessoa perder. Diga: está repreendido. Quem percebe agora o pastor? Então não é só nós da fé que temos luta, o povo lá fora também tem. Mas as lutas deles é uma luta que vem não para o crescimento deles, para aprisionar eles na ganância, na vaidade, na maldade desse mundo. As nossas lutas, elas vêm para nos dar uma experiência, para a gente crescer na cabeça, ter juízo, para a gente crescer no coração, ter maturidade, para a gente crescer nos passos, para a gente não errar mais o nosso caminho. Então as lutas com Deus são favorecimento para o nosso crescimento. Diga glória a Deus. Então a lealdade é a virtude que Deus colocou dentro dos escolhidos. Não há um escolhido ou escolhida que não tenha lealdade. Todo escolhido de Deus é leal a Deus. Todos, não há um que não seja. Não há um que seja contrário ao que Deus escolheu a pessoa para ela ser. Então daqui a pouco você vai entender na palavra o motivo de Jesus ir para Cafarnaum. Ele quis mostrar como é ser leal na prática. Vamos continuar lendo. Diz aqui, o versículo 2: o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha para mim,
já há aqui algo muito interessante. Um centurião que era romano, que os romanos eram contra, na altura, os cristãos, eles perseguiam. Mas havia um centurião romano que era diferente. Sabe por quê? O coração era leal. Olha aí a diferença. Ele era romano, sim, mas o coração dele era cristão. Diga glória a Deus. Ele era romano, mas ele só obedecia à voz de Jesus. Tanto é que esse homem, centurião, chefe de uma guarnição de soldados, ele fez uma sinagoga. Olha só, ele era um homem diferente. Era romano, ok, mas as atitudes dele não eram romanas, eram cristãs. Diga louvado seja Deus. Em outras palavras, a armadura dele era romana, mas o coração era de Deus, era de Israel. O coração dele era de Deus. A roupa dele, a espada dele era de Roma, mas a atitude dele era de Deus, igreja. É como nós vivemos nesse mundo, mas nossas atitudes têm que ser de Deus. Diga assim seja. Quem está percebendo agora? E ele tinha essa virtude de ser leal, ao ponto de fazer uma igreja. Sinagoga é como se fosse uma igreja. Ele fez uma igreja. Olha só, um centurião romano que fez uma igreja para a palavra de Deus ser pregada. Coração que? Leal. Um certo dia, um dos soldados dele ficou enfermo. E ele respeitava aquele soldado, que aquele soldado lutava mesmo na guarnição, era um guerreiro, era uma pessoa também o quê? Leal. Aquele centurião sabia que podia contar com aquele soldado. Tanto é que quando o soldado ficou doente, ele ficou logo preocupado, mandou chamar logo quem? Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Por ele ser centurião, ele tinha os melhores médicos da época, ele tinha os especialistas da época, mas ele foi logo na fonte. Olha, eu quero é Jesus Cristo, eu não quero o médico, eu quero é Cristo. Esse tem poder, porque ele é leal, como eu também sou leal. Olha como isso é forte. Você já reparou que um coração leal se une a outros corações que também são leais? Olha a importância da lealdade aí. É o que eu disse no início. O Espírito Santo, ele vai falar hoje contigo, está falando contigo. E ele falou: eu quero Jesus Cristo, eu preciso dele para poder ajudar o meu servo. Olha o que aconteceu. O versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, não estava dentro da casa, estava perto, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre na minha casa. Olha para mim. Por que ele não queria que Jesus entrasse na casa dele? Eu já falei, ele era romano, ele perseguia os cristãos. Ele não, né? Os romanos. Mas ele, da janela, ele olhou, viu o grupo chegando, ele falou para os amigos: olha, vai falar para Jesus que eu não sou digno que ele venha na minha casa. Eu não preciso dele aqui dentro da minha casa. Daqui a pouco você vai saber por quê. O que me chama a atenção é outro detalhe aqui, ó. Ele chamou não conhecidos, ele chamou amigos. Você reparou nisso? Eu vou ler de novo para você entender. O versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou quem? Amigos. Amigo é diferente de conhecido. Tem parente que é conhecido, tem parente que é amigo. Sabia disso? Ué, mas é parente, não interessa. As atitudes do parente, às vezes é de um conhecido, não está nem aí para ti. E há parente que tem atitude de amigo. Ou seja, aquele homem, repare nisso, aquele centurião, ele estava cercado, na linguagem popular, de gente boa. Estava cercado de gente, ó, legal. Por isso ele estava bem, estava em paz,
e iria receber quem? Jesus. Mas ele ficou tão constrangido, porque ele reconheceu que era falho, que ele mandou os amigos da igreja, olha só, mandou os amigos falar: Senhor, por favor, não se incomode, não precisa entrar na minha casa. Você vai entender agora o motivo. Versículo 7: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será o quê? Será curado. Agora olha para mim, isso é muito forte. Por que tem pessoas que não entendem a palavra de Deus? Por que tem pessoas que não querem entender a palavra de Deus? Por que tem pessoas que já tiveram com Deus e viraram-lhe as costas? É duro o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer, e está gravado, você que está nos ouvindo, preste atenção. É porque o coração não foi leal. Era um coração artificial. Olha só. E Deus não quer coração de plástico artificial. Deus não quer um coração de pedra igual o de Faraó. Deus quer um coração de carne, um coração verdadeiro, um coração que tenha sangue, o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Tem coração que tem o veneno do diabo, mas tem coração que tem o sangue de Jesus. Só vai ficar ao teu lado quem tiver o coração com o sangue de Jesus, coração leal. Mas quem tiver o coração com o veneno do diabo, não vai dar certo ao teu lado. Agora você entende por que muitos já saíram do teu caminho. O coração tinha veneno, e você não quer veneno, você quer o sangue de Cristo. Diga glória a Deus. É duro isso, mas você tem que ouvir. É Deus que está falando, não é o pastor Pedro que está falando, é Deus. Repare Jesus. Jesus só tinha ao redor dele quem tinha um coração leal, e os que não tiveram caíram todos. Não ficou um de pé, caíram todos. A vida é igual, igreja. Por isso que aquele centurião era abençoado. Os amigos eram leais, os soldados eram leais, o soldado que estava doente era leal, e agora ele estava buscando Jesus, que é o mais leal de todos. Uma pessoa assim, ela vence, ela pode passar dificuldade. Tu passa dificuldade, eu passo, quem é que não passa? Todo mundo passa, mas o coração estando leal, vai ser superada todas as situações. Todas as ameaças, todas as afrontas serão superadas, porque o coração leal não fica ferido com pessoas desleais. Diga glória a Deus. Porque você tem o médico dos médicos, que é Jesus, para cicatrizar o seu coração. Diga glória a Deus. Então ele falou assim: ó, manda com uma palavra, e o meu servo ficará curado. Olha o que diz mais aqui, ó, o versículo 8: porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Olha só, olha a sabedoria desse centurião, que era romano, mas o coração era cristão. Diga glória a Deus. Ele era de um grupo diferente dos judeus, mas ele, como convivia em Israel, o centurião, para você ter uma ideia, ele era o chefe máximo dos soldados, e ele andava no meio das ruas de Israel, porque lá na corte real, o Herodes dizia que os judeus eram rebeldes, que era um povo ruim, que era um povo mau, que era isso, que era aquilo. O centurião então decidiu ir pessoalmente averiguar o que o Herodes tinha falado. Quando o centurião chegou na vida dos hebreus, dos judeus, e começou a ver a humildade do povo, como começou a ver um povo com coração bom, respeitoso, um povo ordeiro, um povo de
fé, de coração bom, e ele começou a andar com o povo de Deus, começou a ouvir a palavra de Deus, e o povo de Deus começou a orar pelo centurião. Acredito eu que ele viu que a sinagoga estava caindo aos pedaços, estava toda destruída. Acredito eu, não está escrito, mas acredito que foi isso. E ele decidiu tirar do seu próprio dinheiro, digamos assim, e fez uma sinagoga nova. Então ele passou a ter comunhão com aquele povo. E ao invés de ter ódio, ele passou a ter amor pelo povo. Ao invés de ter desrespeito, passou a ter consideração pelo povo. E aí ele começou a ouvir as palavras de Jesus, e chegou o dia que ele viu Jesus, frente a frente com ele. E ele só pediu isso, que Jesus mandasse o quê? A palavra. Vamos continuar para você entender. Versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha só, igreja, está vendo aí? O que o coração leal faz? Ele chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus não é dinheiro, não é fama, não é o nome da pessoa, roupa, nada disso. É o coração leal. Diga glória a Deus. Para Jesus ficar admirado, é porque realmente o coração daquele homem era leal, ao ponto de Jesus falar: nem em Israel, o povo escolhido por Deus, ele falou: nem em Israel eu vi uma fé como essa, porque aquele homem era romano, mas o coração dele já era de Deus. Diga assim seja. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer que o nosso coração seja sempre leal. Existe uma pessoa que não quer que o seu coração seja leal, é o próprio mal. Por isso ele vai usar todas as armas que tiver para ferir você, para tentar te machucar, porque o sonho do mal é que o coração das pessoas seja um coração desleal e não leal. Diga: está repreendido. Repita comigo: aconteça o que acontecer, venha o que vier, o meu coração sempre será leal ao meu Deus. Quem está percebendo, pastor? Lembra quando Davi orou falando assim: cria em mim um coração puro, ou seja, um coração leal. Davi sabia que para vencer na vida tinha que ter um coração leal ao nosso Deus. Outro detalhe de uma pessoa que tem um coração leal: ela sabe o que quer, ela não é ansiosa, ela aguarda o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Não adianta ficar ansiosa. Faz um teste, fica ansiosa para ver o que vai mudar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Faz outro teste, descanse em Deus e aguarde para você ver o que vai acontecer. Na hora dele, não sua, nem minha, mas na hora dele, vai acontecer a vitória que você quer. Porque a nossa vida está na mão de Deus, igreja. Por isso que eu digo à igreja, preste atenção. Por isso eu digo à igreja para vigiar, para ter cuidado, porque às vezes tem lugares que ensinam ao povo, faz a campanha que vai vir logo a resposta. Cuidado com isso, que Deus não dá a glória dele para os homens. A glória é imutável, é de Deus. Não é o homem que sabe a hora que Deus vai te dar ou não vai te dar. Não é o homem que sabe. Como é que o homem fala: faz isso, vai acontecer aquilo? Foi Deus que falou? Foi Deus que desceu e falou? Você quer ver eu quebrar logo esse sistema? Por isso que muitos me perseguem. Quer ver eu quebrar o sistema? Muitos mandam a pessoa fazer voto, campanha, isso e aquilo. Mas quem mandou não foi Deus, foi o pastor que mandou. Mas se você ler a Bíblia, quando Abraão foi fazer
o sacrifício de Isaac, que depois não teve sacrifício, Isaac foi devolvido, quem falou com Abraão? Foi algum pastor, bispo ou foi o próprio Deus? Então pronto, quem fala é Deus, não é o homem. A campanha vem, no caso é de Deus, não é o homem que vai falar contigo. Quando Moisés foi chamado para ir até o Egito libertar o povo, foi algum líder que falou: olha Moisés, faz uma campanha aí para libertar o povo, vai ter vitória? Ou foi o próprio Deus pessoalmente? Agora você está entendendo, né? Que há campanhas que não é Deus, é o homem, para arrancar o que tu tem. Vou falar logo a verdade nua e crua, para tu entender logo, que aqui a verdade prevalece, é a verdade do Senhor, para angariar o que você tem. Não é Deus, igreja, é o homem. Está vendo aí? Aí tu faz obedecendo, achando que está obedecendo Jesus, está obedecendo o homem. Não acontece o quê? Não acontece. Não acontece. Por quê? Porque você foi na cantiga do homem. Você tem que ir na orientação de Jesus Cristo. E sabe o que Jesus falou? Pede e ser-vos-á dado. Buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. Cadê a campanha aí? Não tem campanha. Não é simples. Com essa palavra aí, Deus já te abençoou. Pede, será dado. Pede, será dado. Bata, vai se abrir. Buscai e achareis. Tem campanha aí? Não, o que tem aí é palavras de determinação. Jesus quis dizer assim: eu não preciso fazer campanha, é só você pedir que eu vou te dar. É só você buscar, você vai me achar. E se você bater, eu vou abrir para você. Acabou, não tem campanha, irmão. Você tem é Cristo para te abençoar. Diga glória a Deus. Agora, se você quiser fazer um voto pessoal, é tu e Jesus, ninguém tem que saber. É pessoal, tu e Deus. Você não dependeu de um intermediário, é você e Jesus Cristo. É isso que Deus manda ensinar para você ter um coração que leal. Então guarde essa mensagem hoje no seu coração. Um coração leal faz toda a diferença. Diga glória a Deus. E para concluir, diz aqui, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Ou seja, o coração leal abre portas e traz à existência o que não existe. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor, igreja. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.